Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso amado e glorioso Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, o companheiro amado, o enviado de Deus para estar conosco, para morar em nós, fazer de nós a sua casa, a sua habitação. Tome essa palavra para você nesta manhã. Vamos dar continuidade nos nossos estudos no livro de João, capítulo 7. Neste capítulo, nós vamos ver aqui Jesus, ele vai a uma festa chamada Festa das Cabanas, né? E Jesus, ele ensina nessa festa, ele se declara, né, que ele é o Cristo, né? Porque alguns dos habitantes lá de Jerusalém, eles começaram a perguntar, né? Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Aí eles questionam entre si, eles dizem assim, mas nós sabemos de onde é este homem, falando de Jesus. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E aqui nós vamos ver, nesse estudo do capítulo 7, podemos resumir esse capítulo em duas palavras: a descrença do povo e a divisão que havia no meio do povo. Uns aceitavam a palavra de Jesus, outros não aceitavam. Então, nós vamos ver como Jesus era desacreditado, né? Na própria cidade onde ele morava, em Nazaré, né? Chegaram a argumentar assim, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa palavra expõe a vida de Jesus, até os meios irmãos de Jesus, meios irmãos por quê? Porque Jesus nasceu de Maria, mas de uma forma diferente, concebido pelo Espírito Santo. Depois que Maria teve Jesus, ela teve outros filhos com José, filhos naturalmente falando, nascidos, né, de um relacionamento conjugal entre Maria e José. E esses meio-irmãos de Jesus, eles muitas vezes eles zombaram de Jesus por causa, né, da afirmação que ele dizia quem ele era, né, o Filho de Deus. E ele diz, né, também que o mundo o odeia porque ele expõe os pecados das pessoas, do mundo. Então isso criou uma divisão, né, muito grande. E Jesus encontra essa divisão lá no meio de Jerusalém, do povo. E Jesus, ele tem uma recepção, assim, mista. Metade das pessoas, quando ele foi a essa festa, né, chamada Festa das Cabanas, lá no tabernáculo, alguns criam neles, outros não criam. Então, aqui nós vamos ver a reação do povo em relação à pessoa de Jesus. Eu vou falar de algumas. Alguns acham que ele é um homem bom. Alguns acham que ele é um enganador, que ele está endemoniado. Acham que ele é um homem comum, como todos os outros. Alguns acham que ele é um profeta e ainda alguns que ele é o Messias, né? Então, o povo, os fariseus, eles tinham intenções de prender a Jesus. E eles achavam que ainda não era a hora, né? Eles achavam-se incapazes de prendê-lo. E muitas vezes eles são frustrados, né? Esse povo os fariseus. E eles ficavam frustrados, até mesmo os guardas que eram enviados para prendê-lo voltavam de mãos vazias, dizendo assim: nunca homem algum falou assim como este homem. Eles ficavam frustrados, os fariseus, porque nenhum deles conseguiam prender Jesus. E até Nicodemos, que era uma autoridade lá em Jerusalém, ficou do lado de Jesus, né? Nicodemos defendeu Jesus.
E nós vamos ver a reação do próprio Jesus aqui. Jesus, ele diz, nesses textos da palavra do capítulo 7, do verso 14 até o versículo 29, ele diz que a sua missão e a sua mensagem vinha de Deus. Jesus diz que o povo que o ouve, ele argumenta que eles não guardavam a lei de Moisés e, na verdade, desejava matá-lo. Jesus questiona a circuncisão num sábado. É permitida pela lei, ele dizia. E por que não? Ele não podia fazer uma cura, né? No dia do sábado. Isso aí está aqui no versículo, no 21, aonde eu quero ler para vocês, que fala sobre essa cura, no versículo 21 até o versículo 24. Fala assim, amados, olha, Jesus lhes disse, fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, por que Moisés lhe deu a circuncisão? Embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas. Vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim, porque ter curado completamente um homem no sábado? Aí ele diz assim no versículo 24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, Jesus, ele questiona a circuncisão, que eles circuncidavam as criancinhas no sábado. Mas por que ele não podia curar uma pessoa no sábado, né? E ele fala para eles que ele vai partir e eles vão ser incapazes de encontrá-lo. E Jesus tremendamente faz uma oferta aqui no versículo 38. Jesus oferece rios de água viva a todos aqueles que têm sede. Isso aí está no versículo 38, que também quero ler para vocês, para que fique gravada essa promessa, é para você e para mim também. Ele fala assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tremendo isso, irmãos, essa promessa foi feita por Jesus para aqueles que creem na palavra, que creem em Jesus. E ele oferece essa água viva a todos aqueles que têm sede. Sede de quem? Não é de uma água comum, é da água do Espírito, é da palavra de Jesus. Então, Jesus, ele também faz uma última oferta no dia da festa dos tabernáculos, né? E ele fala isso no versículo 37. Eu li para vocês o 38. No 37 ele fala assim, olha, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aí ele fala também sobre o Espírito Santo, que logo assim que ele morresse e partisse, Deus iria enviar o Espírito Santo da verdade. Está escrito aqui no verso 39. Ele estava falando, quando ele fala de rios de águas vivas, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado por Jesus, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, essas promessas feitas aqui no capítulo 7 são para você e são para mim nos nossos tempos atuais, porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações, meus irmãos. Então, observem dentro desse versículo 37 ao 39, que Jesus não disse que rios de águas vivas fluirão de vez em quando, né, daqueles que creem nele. Não, ele disse que esses rios de águas vivas simplesmente fluirão. Esta água viva, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus, né? Ele fala sobre o derramar do Espírito Santo que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa
E o poder do Espírito Santo está em nós, está em você. O rio da água viva flui dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E ele não deve ficar e estar estagnado em nós, mas deve, sabe, como um borbulhar de águas. Quando a gente vê numa cachoeira, há uma água borbulhando assim, o Espírito Santo de Deus dentro de nós deve fluir em nós e para fora de nós. E nós podemos liberar esse Espírito, essa água viva, esse poder dessa água viva, em uma medida ainda muito maior, recebendo, meus irmãos, a plenitude do Espírito Santo. Então você vai pedir ao Senhor Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quem derrama essa água viva sobre nós é Jesus. Você recebeu o Espírito Santo quando você declarou o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Ele veio habitar em você. Ele habita em nós de uma forma tão graciosa. É pela graça, é pelo amor, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus que ele habita em mim e você. Então, permita-se ser cheio desses rios de águas vivas dentro do seu interior. Então, esse derramar do Espírito que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, está em você, está em nós. Esse poder do Espírito Santo está em nós. Permita-se ser transbordado por esses rios de águas vivas e apresente a Jesus a outras pessoas, que elas possam também desfrutar dessa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus na vida delas também. Seja a boca de Deus. Fale em tempo, em fora de tempo, por onde você for, por onde você andar, testemunhe dessa palavra. Capítulo 7 de João, o quarto evangelho. Estude esse capítulo, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo, ele tem 52 versículos. Muito fácil de ler e muito gostoso para encher o seu coração. Amém? E esse rios de águas vivas que está dentro de você vai borbulhar, vai trazer revelação para você. É isso que eu peço a Deus nesta manhã, em nome de Jesus, para a sua vida e para aqueles que vão ouvir esse estudo. Deus abençoe vocês.